Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 13 de setembro, 24º domingo do tempo comum. O Evangelho é Mateus, capítulo 18, versículos de 31 a 35. De 21 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a reflexão versa sobre 2 temas mais caros do cristianismo: o perdão. Sobre um dos temas
mais caro do cristianismo, o perdão. Mas não é qualquer perdão. Não é o perdão pela metade, se é que isso existe, mas sim o perdão total, completo, para sempre, infinitamente, não importando a quantidade de vezes que nossos irmãos nos tenham ofendido. Algo que não é nada fácil. Diria que é um dos maiores desafios do cristianismo. Por essa razão, ser cristão não é fácil. É preciso passar antes por um processo de conversão. Somente uma pessoa plenamente convertida é capaz de perdoar até 70 vezes 7 e não apenas 7 vezes, como vemos no Evangelho de hoje. Por que perdoar sempre? Porque o perdão é o único caminho para obter a paz e construir a paz. Quem não consegue perdoar, conserva dentro de si sentimentos detestáveis, como o rancor e a raiva. Quem perdoa, coloca um fim ao ciclo da violência. Mas não é bem isso que acontece. Mesmo recebendo infinitas graças de Deus, nem sempre somos capazes de perdoar, como mostra a parábola do Evangelho de hoje. Essa parábola é um profundo ensinamento de Jesus para seus discípulos e para cada um de nós, seus discípulos, discípulas, missionários e missionárias. Ele ensina a perdoar sempre, pois o perdão é a essência dos seus ensinamentos. Pedro pergunta para Jesus se deveria perdoar até 7 vezes se o irmão pecasse contra ele. Jesus percebe que Pedro não tinha entendido a simbologia do número 7 e busca ampliar largamente a quantidade de vezes que se deve perdoar, porque se ele perdoasse 70 vezes 7, já seria algo importante. O número 7 e seus derivados têm na Bíblia um significado simbólico. Significam plenitude, totalidade, isto é, sempre, infinitamente. Assim, a resposta de Jesus é que devemos perdoar sempre. O perdão não se mede por quantidade de vezes que se perdoa, mas pela profundidade, a sinceridade com que se perdoa. Desse modo, a parábola de hoje elucida bem essa relação com o perdão. O rei que resolveu acertar as contas com seus empregados é Deus, aquele que lhe devia uma enorme fortuna. Pode ser qualquer um de nós. Todos nós temos dívidas impagáveis com Deus, e Ele deseja que acertemos as contas com Ele. Não podemos abusar da misericórdia de Deus e não medir as consequências do pecado. Ele quer a nossa conversão. Mas quando nossa vida é impagável, isto é, quando lhe devemos uma enorme fortuna, ao implorarmos pelo perdão, Ele se compadece de nós e nos perdoa. Porém, espera que façamos o mesmo com os nossos semelhantes. Mas o que ocorre muitas vezes é que mesmo recebendo o perdão de Deus por tão grande dívida, não temos um coração suficientemente generoso para perdoar nosso próximo, mesmo que o nosso próximo tenha feito algo irrelevante para nós. É o que ocorreu com este empregado perverso. Ele recebeu o perdão de uma grande dívida, mas ao sair
não perdoou seu companheiro que lhe devia apenas 100 moedas. Será que isso não vem ocorrendo conosco? Quantos são os que acabam de sair do confessionário, aliviados pelo perdão de Deus, mas não estão dispostos a perdoar seus irmãos? Essa atitude agride a comunidade e a bondade de Deus. É uma provocação a Deus e ao próximo, pois revela nossa incoerência entre aquilo que queremos para nós e o que queremos para os outros. Esquecemos que o mandamento de Deus é amar o próximo como a nós mesmos. Se nos amássemos como a nós mesmos, daríamos o perdão porque queremos o perdão de Deus. Quando fazemos o bem para o próximo, é para Deus que fazemos. Quando amamos nosso próximo, damos prova de que amamos verdadeiramente a Deus. Porém, se não amamos nosso semelhante e não o perdoamos, também não amamos a Deus. Bloqueamos nossa relação com Deus quando não amamos nosso próximo, quando não os perdoamos. Por essa razão, o perdão é algo essencial. Quando perdoamos as injustiças cometidas pelo nosso próximo, Deus também nos perdoa, diz a liturgia de hoje. Quando guardamos raiva dos nossos irmãos, não tendo compaixão deles, não podemos pedir que Deus tenha compaixão de nós. São pontuações que o Evangelho de hoje nos ajudam a refletir. Para querer uma vida livre de paz, é preciso aprender a perdoar. Somente os que aprenderam a perdoar são felizes verdadeiramente e levam a vida conforme os ensinamentos de Deus. Então, vamos exercitar, amado irmão, amada irmã, isso dentro de nós, para nos tornarmos cada dia melhores. À medida que nos tornamos pessoas melhores, tudo em nossa volta melhora, porque melhoramos os nossos relacionamentos. O mundo se torna melhor porque nós melhoramos. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos servamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa padroeira Imaculada Conceição, São José, Santa Clara, desça sobre você, sua família, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.